Eu vou ler para vocês 2 versículos apenas. E a partir de aqui nós estaremos meditando sobre um tema que eu gostaria de falar com a igreja hoje, que é um tema de cooperação, que é um tema de união, que é um tema que nós todos precisamos abordar, melhorar, porque nós somos um corpo. Todo crente sabe disso, que nós somos um corpo. Jesus falou que nós éramos um corpo. Ele é a cabeça, mas nós somos um corpo. E um corpo disfuncional é um corpo que não funciona bem. Um corpo disfuncional é um corpo que não dá o melhor resultado. As pessoas, se fizermos uma analogia para a física, para a pessoa física, uma pessoa sem um braço, ela não consegue fazer várias coisas que uma pessoa com os 2 braços pode. Tampouco os soldados que voltam da guerra sem as suas pernas, ou com uma só. Ou se você perder apenas um dedo da tua mão, você talvez nunca vai poder tocar um piano tão bem, ou tocar um violão. Se você perde um pedaço do teu corpo, uma unha que seja, todos nós sabemos, quando você bate aquela unha na beira da cama, quando você levanta e a luz está apagada, nós sabemos que por causa daquele dedinho, você não dorme mais bem. E você não consegue se desligar da dor que vem lá do dedinho. Então nós precisamos orar para que o Senhor fale conosco através dessa palavra de hoje. Amém? Today I'm going to talk about unity, cooperation, because it is something that we all do need, especially in a church, because we are a body of Christ. Christ is the head of the body, but we have to function as a body. If you don't have a member of your body, if you lose a limb, or if you have an injury in any part of your body, you don't function the same way. And because of that, we all must understand that we must come together as a church and as a family and as a body. Amen? 1 Coríntios 3:9 diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E 1 Coríntios 4:1 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Dos mistérios de Deus, desculpe. Então 1 Coríntios 3:9 e 1 Coríntios 4:1. Você pode guardar essa palavra que nós estaremos falando sobre ela. Mas para falar de cooperação, eu pedi ao Senhor que me revelasse algo que eu pudesse usar como um exemplo, ou algo que facilitaria a nossa compreensão. E aquilo que o Senhor me tocou, eu fazendo a minha pesquisa, foi sobre aqueles navios da antiguidade. Nós viemos de um Brasil que foi descoberto pelos portugueses lá em 1500. E naquela mesma época, os espanhóis e os portugueses quase que comandavam todo mundo. E eles tinham aqueles navios que saíam a muitas vezes procurar um destino que eles nem sabiam. Nós sabemos que alguns continentes foram descobertos por um acaso. Mas aqueles navios, eles percorriam grandes e grandes distâncias, coisas que hoje a gente faz em algumas horas. E eles ficavam meses navegando. Você sabe por que eles ficavam meses navegando? Porque aqueles navios, eles moviam através do vento e de remadores. Não haviam motores. Não haviam, fortes turbinas para impulsionar o navio. Havia um vento, então eles tinham as suas velas, e havia o braço dos remadores. Se não havia vento, o navio não podia ficar parado, porque correria-se o risco daquele navio ficar dias e dias no mesmo local, ou correria-se o risco de vir uma grande tempestade. Então eles não podiam correr esse risco. E os cooperadores daqueles navios, na verdade, eram os remadores. Então eu fico pensando, Jesus gostava muito de falar de parábolas, para que as pessoas compreendessem o que ele estava falando. Paulo também, quando escreveu isso, quem sabe Paulo falava, pensando nessas situações como eu pensei. Aqueles navios precisavam de cooperadores. E eu gostaria de, através dessa figura,
de linguagem, comparando com navios, falar como é que nós podemos funcionar melhor. Como que a igreja pode funcionar melhor. Como que um ministério pode funcionar melhor. Como que um time de a sua empresa pode funcionar melhor. Como que a sua família pode funcionar melhor. Como que um grupo de pessoas, não importa onde elas estejam, seja na família, seja na igreja, seja numa equipe de trabalho, ou seja em qualquer outro lugar. Como nós podemos funcionar melhor. E Paulo cita várias pessoas pelo nome. Paulo, nas suas cartas, ele citou muitas pessoas. Por exemplo, ele citou Prisca e Áquila em Romanos. Ele citou Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Todos esses em Filemon. Ele citou Jesus em Colossenses. Ele citou Clemente em Filipenses. Quando Paulo escrevia as cartas dele para aquelas igrejas, quando ele escreveu a carta a Romanos, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, quando ele escreveu a carta aos Colossenses, uma das características principais de Paulo era o quê? Dar a saudação à igreja e citar alguns por nome. E mesmo assim, ele sabia que ele não poderia citar a todos, mas todas aquelas pessoas citadas eram companheiros de ministério, companheiros de luta, companheiros de visão, de objetivo. E no barco da igreja, se nós imaginarmos que nós estamos num barco, nós não somos todos capitães. Porque nós sabemos que, ultimamente, o nosso primeiro comandante, o comandante dos comandantes é Jesus Cristo. Mas nós também não somos hóspedes. Nem todo mundo é comandante e nem todo mundo também é hóspede. Ou simples viajantes. No barco da igreja, nós somos cooperadores. Cooperadores. E como cooperadores, nós podemos nos espelhar nos remadores daqueles navios. E é isso que eu vou falar com a igreja hoje. A nossa missão é remar. A nossa missão é remar, mas remar para onde? Hoje você vai ficar sabendo. Como? Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso comandante. E nós sabemos que nós devemos ir em direção ao alvo. Então nós precisamos remar em direção ao alvo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Se você está num caiaquezinho e está uma pessoa remando para um lado e a outra para o outro, para onde que o caiaque vai? Né? Ou vai em círculos, né, igual o irmão Ricardo está mostrando ali, ou vai ficar aquela confusão. Ou se você está remando todo mundo para o mesmo lado, mas uns remam mais fortes e os outros não remam quase nada, a divisão fica desigual. E nós precisamos aprender sobre isso. Amém? Você está trabalhando na obra do Senhor, vários de vocês estão. E aqueles que não estão, creio que é questão de tempo, porque o nosso ministério, a nossa vida tem um propósito, e o nosso propósito está dentro do seio da vontade do Senhor, dentro da igreja. Então, é questão de tempo, aqueles que não estão remando, vão remar. E quando nós entrarmos nessa remagem, nós precisamos estar sincronizados. Amém? The analogy that I was using to talk about what I want to talk about tonight is the rowers of the old ships of the 1500s, the 1400s. When Portugal and Spain and Christopher Columbus and all of those great discoverers, when they were out in the ships did not have any engines. They only relied on the wind, and they also relied on the rowers. The rowers were in the bottom part of the ship, and they were always rowing and rowing and rowing, bringing the ships to those great distances. And I'd like to make a comparison today about the church with those ships, because those ships, they needed to go to a place that was very far. Sometimes they did not even know where they were going. But what they needed to do for sure was be efficient. They needed all the rowers to be rowing in a synchrony, rowing with the same objective, rowing with the same intensity. And we must do the same as a church. If a church has some people with one vision and other people with a different vision, we're never going to be able to achieve our great dreams
and the great projects of God for us. So let's talk about that tonight. A primeira coisa que eu gostaria de falar, vou falar de 3 coisas hoje. Mas a primeira coisa que os remadores precisavam ter, e assim você precisa ter, e eu preciso ter, e todos nós precisamos ter, é sincronia. Sincronia. E sincronia é parecido, mas não é a mesma coisa do que sintonia. Sintonia é quando você, por exemplo, você está em sintonia com a tua esposa ou com o teu esposo. Quer dizer que vocês dois, hoje nós estamos usando um termo, estamos na mesma página. Você está em sintonia de pensamento. Você está em sintonia de opinião, quem sabe. Você está em sintonia de concordância. Mas sincronia é uma expressão, não somente uma palavra, que leva uma pluralidade maior. É uma questão de plural, de várias pessoas sincronizadas. Não é só de pensamento, não é só de ideologia, mas é questão de trabalho, é questão de ação, é questão de todos fazerem uma obra que está funcionando para dar o mesmo resultado. E lá em 3 João 1,8, diz, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade. A primeira lição que aprendemos é que os remadores eles tinham sincronia. Mas como é que nós possamos entender isso? A palavra cooperadores, nesse contexto, no original, ela vem de uma palavra chamada sunergos, que significa colaborador. O cooperador, o colaborador. A expressão deu origem ao termo sinergia ou sincronia, que eu acabei de falar. Parece que eu perdi um pouco de volume no microfone. Que indica uma organização, apoio e aproximação. Organização, apoio e aproximação. Como é bom você trabalhar em sincronia, não é verdade? Quem aqui não pode falar comigo que você nunca teve, talvez, uma experiência na tua vida onde você achou que estava tudo uma bagunça? Que cada um estava querendo fazer do seu próprio jeito. Isso não funciona. Não funciona em nenhum lugar. Não somente na igreja, mas em nenhum lugar. Não funciona. A falta de sincronia entre pessoas, a falta de sincronia entre líderes, a falta de sincronia entre países, a falta de sincronia entre parceiros de negócios, a falta de sincronia entre ministérios da igreja. Nada pode funcionar se não existe sincronia. E os remadores, sabe como eles tinham sincronia? Eles tinham que saber exatamente a hora, o momento e o ritmo da remagem. Se vocês já assistiram filmes, vocês talvez já viram algum filme desses remadores de barco. Ficavam como se fosse praticamente num porão, bem próximo da água. Porque a parte de cima do navio era a parte de operação. A parte de baixo estava bem próximo da água, onde o remo batia na água, literalmente. E aqueles homens, eles tinham que fazer um trabalho sincronizado, porque era direção. Um remo mais rápido do que o outro não funciona. Ou um remo num ritmo diferente do outro também não funciona. Sabe o que dava o ritmo a eles? Havia um homem dentro do porão do navio, que com toque no tambor, ele ditava o ritmo. Não é parecido com um homem de orquestra, um regente de orquestra? Ele fica com aquela varinha que a gente não entende nada, acha que é besteira, né? Mas os músicos entendem muito bem. Aquele gerente, aquele regente de orquestra, faz toda a diferença. Ele é o que mais ganha de todos. A gente acha que é só uma varinha, uma bobagem. Mas talvez é o que está ganhando mais. E se ele parar a varinha por um instante, os músicos vão frisar, paralisar. E agora, o que faço? Aquele homem ditava o ritmo. E os remadores remavam. E eles remavam em ritmo e remavam em frequência e estavam todos sincronizados. Na obra de Deus, nós precisamos aprender a remar junto. Na obra do Senhor, nós precisamos aprender a remar sincronizado. Na obra de Deus, nós precisamos de ver o que a mão direita tem que saber o que a mão esquerda está fazendo.
E se o pé direito quer andar para cá, o pé esquerdo não pode andar para lá. E eu não estou falando isso dizendo que isso está acontecendo tampouco. Mas sempre acontece casos e sempre pode acontecer. O intuito é de nós aprendermos que nós somos um corpo. O corpo precisa estar em sincronia. E nós podemos aprender com esses remadores que nós devemos remar em sincronia com o irmão. Sabe que causa falta de sincronia às vezes? Que as pessoas não entendem que os limites das outras pessoas não são os mesmos. Que a capacidade das outras pessoas não são o mesmo. E aí vem a misericórdia, aí vem a compaixão, aí vem a benignidade, aí vem a longanimidade. Sabe o que quer dizer isso? Nós formamos às vezes ministérios da igreja. E alguns ministérios eles estão sobre uma pessoa. Mas há outros ministérios, principalmente, quem sabe, né, o ministério que tem mais pessoas, o grupo de louvor, o ministério com vários componentes. Nós precisamos ter sincronia. E compaixão, e misericórdia, e longanimidade. Por quê? Porque se o meu ritmo está acelerado demais para o irmão, talvez seja mais fácil eu dar uma desacelerada do que esperar que o irmão vai acelerar comigo. E nós precisamos ser cooperadores. Cooperar. Compaixão. Misericórdia. E entender que nós não estamos todos no mesmo limite. Mas ainda assim nós temos que ter sincronia. A chamada é para ter sincronia. Como superar essas diferenças? Aprender a remar com o teu irmão. Aprender a ter compaixão e aprender a estar em sincronia com ele. Quem está regendo o tambor? Quem é o regente? O primeiro é Cristo, depois é o pastor, depois são os demais líderes. Nós precisamos estar em sincronia com isso tudo, amém? The first thing that the rowers had was that they had synchrony. And it's not the same as syntony. Syntony has to do with an idea that you agree with or a way of thinking that you agree with. You could be in sympathy with your husband and your wife. You could be in sympathy with your boss. You could be in sympathy with your friends. That merely means that you are on the same page as they are. But synchrony means that you guys are working together. Not only you have sympathy, but you have synchrony. Is that you guys are working together and you guys are working in the same rhythm and you guys are working in the same speed. And a church or a wedding or marriage or a group of workers or a department in a company or a ministry, nothing will ever work well or as well as it could if you're lacking synchrony. And if we must all be cooperators, says the word, we must understand what each other's limits are. Because if my rhythm is too fast and my brothers can just not they just can't catch up with me, I must have mercy. I must have love. I must have compassion so that we can finally come together and work in unity and in synchrony. That is the first lesson that we can learn from those rowers of those big ships. That they were, the reason why they were on the same pace and on the same rhythm is that there was a guy in the back of the ship. He had like a drum that the way he hit the drum was dictating the rhythm. And they would row according to the rhythm of the drum. That's how they kept their synchrony. So that's the first lesson. A segunda lição é a força. Sincronia e força. Filipenses 4:3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo, ou trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Interessante a forma que Paulo disse aqui para os Colossenses, escreveu para os Colossenses. Ele disse, olha, peço a ti, igreja de Colossenses, meus verdadeiros companheiros, que vocês ajudem essas mulheres que trabalham comigo, ou trabalharam comigo no Evangelho. Aí eu penso, Paulo estava talvez falando isso porque as mulheres naquela época
não eram tão valorizadas. Não eram tão bem valorizadas como são hoje. E talvez discriminadas simplesmente por serem mulheres. E ele citou Clemente por nome, mas ele também disse: e outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Sabe o que eu penso aqui? Paulo sabia, olha, eu não posso citar todos. Se eu for tentar citar todos, eu vou acabar sendo injusto. Não é a listinha do Oscar, quando o ator vai lá e fala 10 minutos citando um monte de nome que ele notou naquela listinha. No reino de Deus tem tantos nomes que nós às vezes não podemos ser justos em citar. Mas Paulo falou, olha, cujos nomes estão no livro da vida, porque Deus sabe. Sabe, isso quer dizer também, muitas vezes a nossa recompensa como remadores, como colaboradores, não vai vir dos homens. Isso não nos deve desanimar. Se nós estamos remando, e trabalhando e cooperando, apenas pensando que vamos ser reconhecidos, que vamos receber uma medalha, que vamos receber um prêmio, que vamos receber os tapinhas nas costas, nós inevitavelmente seremos decepcionados. E nós precisamos entender que a nossa alegria, que a nossa força e que a nossa recompensa verdadeiramente venha do Senhor. É muito bom receber a recompensa aqui, e vários de nós recebemos. Mas nem sempre vai acontecer. A segunda lição é que nós temos que aprender a ser fortes. Não é só forte de força física e de músculo, mas é ser fortes. Os homens escolhidos naquela época para remar, eles eram fortes realmente. Porque o propósito daquilo ali era físico. O que eles tinham que ter era braço. Mas por mais forte que eles fossem, sozinhos eles não poderiam fazer nada. Você podia pegar o homem mais forte lá, que estava dentro do navio, e falar, rema aí sozinho. Que não saía nada. Não conseguiria nada. A força é da união. A união faz a força, né? Unidos somos mais fortes. A união é que é a força da igreja. Paulo chama os colaboradores dele para apoiar. Quando ele escreveu aquela carta a Colossenses, ele estava chamando todo mundo, apoiem essas mulheres, apoiem a Clemente, apoiem nesse trabalho. Apoiarem no serviço, mas sabendo que a recompensa vem de Deus, porque até ele mesmo falou, e outros cujos nomes estão no livro da vida. Nós também devemos remar com mais vontade de fazer a obra de Deus. Porque nós podemos muitas vezes sabotar. Tem gente que sabota-se até a si mesmo. Sabotar um trabalho, sabotar um ministério, sabotar a tua própria vida. Sabotar, sabe o que é? Você não dar o seu melhor. Porque você não quer. Porque você não quer. Aí você deixa de dar o seu melhor para prejudicar. E às vezes, parece, não, quem é que vai fazer isso? Parece uma coisa maligna. Não, porque eu vejo pessoas que sabotam-se a elas mesmas. Existe uma coisa chamada autossabotagem. Mas nós não podemos ser fracos. Devemos nos esforçar. Esforçar mais e mais. Esforçar em remar. Esforçar em caminhar junto. A palavra diz que nós devemos caminhar, uma milha a mais com o irmão. Já caminhou uma milha, caminha outra. Caminha outra se for possível e vai caminhando, porque a tua recompensa vem do Senhor sem falta. Talvez aquele irmão que você tanto caminhou com ele, vai chegar um ponto que vai te trair ainda. Mas Deus viu. O Senhor está marcando tudo isso. E você está recebendo um galardão. Nós não podemos espelhar nos resultados e nem na recompensa. Nós não estamos numa Olimpíada, Agora a Olimpíada começou. Aqueles atletas estão disputando medalhas. Muito bom, eu adoro esportes.
Estou por dentro, estou checando, gosto muito. Mas na igreja, no ministério, na nossa vida cristã como um todo, nós não estamos buscando medalhas. Mas Deus tem um galardão, tem uma coroa. E nós vamos receber no dia que nós chegarmos à presença dele. Amém? The second lesson that we can learn from those rowers is their strength. It's about strength. And what about strength? Well, those men, they needed to be strong. There's no doubt about that. Their job was about strength, was about having strength in the arms to row and to row and to row for hours and hours and hours. But you could take the strongest man on a ship and you could tell him, row the ship, and the ship would probably not even move an inch. Because the strength had to come from unity. It's all of them together. It's all of them in synchrony. It's all of them being strong. That's what really moved the ship. And it's what moves us. It's what moves the church. It's what moves ministry. It's what moves relationships. It's what moves a company. It's what moves success. We must row together, and we must keep strong. The problem is, we are sometimes expecting a reward from people. And we don't always get it. Sometimes we do. Not everybody is always undervalued. We try to value people and appreciate what they do. But if we expect that all the time, we are bound to be disappointed. But God never disappoints us. God knows what we're doing even when nobody else is looking. He knows it and He will reward us. But that doesn't give us the right to sabotage. Sabotaging means that when you're not using your best abilities and your skills intentionally because you don't want the result to occur. You want to sabotage the results. And some people sabotage themselves. Believe it or not. So we must all have strength and keep strong in knowing that I could be the strongest person, but I alone cannot do anything. I need you and you need me and we need each other. Amen? A terceira lição, a última. Em 2 Coríntios 1, 24 diz, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Pela fé estamos em pé. E a fé é fé em quem? Em Cristo, em Deus. E se você tem fé em Deus, quer dizer que você crê e que você é submisso a Ele. Então nós precisamos de ter submissão. Submissão. E aqueles remadores eram extremamente submissos. Sabe por que eles eram submissos? Primeiro que eles tinham que ser. Porque aqueles homens não estavam sendo pagos. Eles eram escravos. Além de remar, eles estavam acorrentados. Eles estavam acorrentados uns com os outros. Eles ficavam acorrentados na cintura e a corrente de um era conectada na do próximo. Estava assim, todos conectados pela correia. Alguns morriam, eram julgados na água e vinha outro para pegar o lugar dele. Aqueles homens, ainda assim, sem receber, sem ser visto, eram praticamente anônimos no casco do navio, remando, remando e remando. E ainda assim eles eram submissos. E eu fico perguntando, né? De onde pode haver essa submissão tão cega? Porque se eles eram escravos e eles viam uma pessoa que estava do lado deles morrerem, por que eles não pensavam assim, para mim morrer eu vou parar de remar aqui, se eles vão me matar, que me mate então, porque eu vou morrer anyway. Mas eles continuavam remando. E a palavra usada no contexto original era upérdites, que quer dizer
que esses colaboradores, eles eram colaboradores específicos, e esses homens ficavam no porão do navio, não se esqueçam disso. Talvez a única esperança que eles tinham era simplesmente remar para eles poderem ver a luz. Porque no porão não havia luz. Talvez a única luz que eles viam era o buraquinho de onde o remo atravessava o barco. Era só aquilo ali. Era uma situação desesperadora. Eles estavam ali para fazer uma função e apenas aquilo. Não poderiam ser, não poderiam ter atenção com nada mais. Apenas o movimento do braço, apenas o movimento do tambor, apenas a sincronia, apenas a força. E eles morriam, muitos deles. Mas talvez, pela esperança de ver a luz, a esperança de sobreviver a tal castigo não merecido, a esperança de sobreviver a tanta brutalidade, os levava a serem submissos. Um fio de esperança que fosse. Eles eram submissos. Não tinham nada além daquela esperança pequena. E nós hoje, muitas vezes ouvimos falar que somos ministros da palavra, né? Colaboradores de Cristo, embaixadores de Cristo, outro termo que a Bíblia diz que nós somos. Mas nós queremos muitas vezes ser embaixadores de Cristo, sermos cooperadores de Cristo, da obra, ministros da palavra, mas não queremos ser submissos. Não estamos de acordo. Ou somos submissos até o dia que nós discordarmos de alguma coisa. Aí naquele dia que você discordar de alguma coisa, você larga a mão do que estava fazendo e entra em rebeldia. Porque isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Nós precisamos ser submissos primeiramente, obviamente, a Deus. E se nós conseguirmos sermos submissos a Deus, eu nunca vi ninguém que é submisso a Deus verdadeiramente ser rebelde com outro tipo de autoridade. É a insubmissão a Deus que nos leva à rebeldia geral, generalizada. Satanás, ele foi expulso do céu, né? Lúcifer, porque ele era insubmisso e porque ele foi orgulhoso e prepotente, por achar-se na posição de ser tão quanto Deus. Ele perdeu a submissão. Quem tem filho sabe o que é insubmissão. Porque nós vemos que o espírito, a natureza humana, você vê a criancinha de meses já serem insubmissos. Meses de vida. Já são insubmissos. Quando tem 2 anos ainda, nem se fala. Quando chega na adolescência, outro problema muito pior. Porque nós somos, por naturezas, rebeldes à autoridade. Você primeiro se rebela contra os pais. Depois você se rebela contra, em ordem que eu estou pensando aqui, professor de escola. Depois você se rebela contra a autoridade lá fora. Polícia, juízes, patrões. E nós somos rebeldes por natureza. Como conseguiremos ser submissos a Deus assim? Na verdade, nós não temos que começar a ser submissos para as pessoas para depois ser para Deus. Seja submisso para Deus primeiro, que você vai ver. Porque toda a autoridade foi delegada por Deus. Deus permitiu. E a Bíblia nos ensina que nós devemos respeitar essas autoridades. Se o presidente não presta, deixa que Deus toma conta dele. Vai lá e vote em quem você crê que presta. Vai lá e exerça o seu direito. Participe nas mudanças. Participe das soluções. Deixarmos de sermos rebeldes e críticos e passar a ser colaboradores e portadores de soluções, de ideias que nos possam trazer resultados melhores, amém? Nós precisamos ser submissos a Deus e Deus nos dará força para ser submissos aos nossos demais líderes.
Isso é humildade. E a palavra de Deus diz: bem-aventurados os humildes, porque herdarão o reino dos céus. Amém? The third lesson and final is about submission. Those rowers, those men, they were submissive. And you know what? They were slaves. They were not getting paid to row the ship. They were not getting any rewards, any recognition. Some of them died on the job and they were just thrown in the sea. And they were quickly replaced. And they were all chained together. And they still kept their submission. Because the only hope they had was what kept them submissive. The only hope they probably had was the hope that they one day would see sunlight again. And that great suffering would come to an end. They did not know for sure, but they had hope. And that sliver of hope kept them submissive. And that made me wonder, why are we? We're not slaves. We're free. We are saved by the blood of Christ. We get paid for the jobs we do. We do get occasionally rewards and recognition. Why are we with so much or having problems with submission? We first need to be submissive to God. Submission comes first from God. The reason why we are such rebels is because we haven't learned to be submissive to God. Because our nature is to be rebel. It's not something that one person has and the other one doesn't. We all are. We all do have that. As a kid, you see that in children. You see that in submission become, a problem in little babies. And then in toddlers, and then in adolescents and teenagers, and as adults. And we must overcome that nature that we have to rebel against authority and learn to be submissive to God, because that shows that you have humbleness, and God promised that the humble, they would inherit the kingdom of God. Amen? Para concluir, queridos, Colossenses 4:11 diz: E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. E Jesus chamado justo. Paulo agora falando de Jesus, literalmente. Os quais são da circuncisão. O que significava circuncisão? Naquela época, a tradição judaica era que os homens eram circuncidados para mostrar que estavam a partir daquele momento, daquele reino, que é o que o batismo hoje significa nas nossas vidas. Que a partir do momento que você aceita Jesus, você tem a salvação. Mas no batismo, você confirma aquilo, você simboliza aquilo, e você mostra para todos que você é verdadeiramente servo de Cristo, nova criatura, novo homem, nova mulher. Então Paulo estava falando, e Jesus o justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Nós podemos nos alegrar e nós podemos ter consolo em saber que a pessoa que está sentada do seu lado direito ou do seu lado esquerdo também é um cooperador de Cristo, assim como você é. Nós somos membros do mesmo corpo, somos membros da mesma engrenagem, estamos sobre a mesma liderança, estamos no mesmo reino. Somos apenas remadores, cooperadores. Mas o barco, precisa de cada um de nós. Nós somos só remadores, mas todos somos igualmente importantes. O barco de Cristo precisa de nós. Antes éramos condenados pelo pecado, mas agora nós temos uma missão de levar a palavra de Deus, levar a mensagem da igreja, a mensagem do Evangelho, as boas-vindas. Amém? Se você está desanimado na obra de Deus, volte a remar.
Aprenda com o ritmo da remagem. Aprenda essas 3 lições. Remar em sincronia, ter força para remar, continuar remando, não é? E ser submisso. Remar em sincronia, remar com força e ter submissão. Peça a Deus que te dê força para continuar e não desista. Aprenda a ser essas coisas, porque você tem muito mais do que aqueles homens tinham. E nós, como igreja, temos um trabalho enorme pela frente. E a palavra diz também, né, que aquele que põe a mão no arado não pode largar para trás. Que quando nós começamos essa caminhada, nós não temos mais como andar para trás. Nós temos que andar para frente. Temos que continuar em frente. E juntos, unidos, somos melhores e mais fortes. Amém? To conclude, we are only rowers. But the church or the boat or the ship, it needs us. We may just be a rower. But if we're not all rowing together, we're not getting anywhere. We are all equally important. Before we were slaves of sin. We're now free. All we have to do is learn these 3 lessons that we talked about today. We must have synchrony. We must have strength. And we must have submission. If we are in synchrony with each other, if we have strength, and strength comes from Christ, and if we are submissive to God, God will teach us and will show us the way, and will be a great group of people, form a great section of this great kingdom that we have. And God will bring us great rewards and results. Amen? Deus abençoe. What fortune lies beyond the stars, those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. My wood falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your skies? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. We traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul is on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Sweep me up in your love again, and my soul is on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my
But my knees hit the ground.